Finalmente as primeiras sementes de dragão apareceram. Sea Smoking tem um novo montador e é um dos bastardos. Só que não é o quem a gente estava pensando. Na verdade, quem eu estava pensando. Que eu tava achando que era o marinheiro, mas não era aquele marinheiro, era outro. Teve beijo polêmico, que disseram que não estava no roteiro, mas agora tá no roteiro. Teve irmão Dono Aemond fazendo coisas que não devia. Ai, gente, ter um irmão como Aemond é a mesma coisa que ter um inimigo dentro de casa. Mas teve muita coisa chocante nesse episódio. A reta final de House of the Dragon tá acabando. Depois desse episódio tem mais 2 episódios, mas vamos focar neste daqui que teve muita coisa importante que a gente precisa falar e analisar. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, vocês escolhem. Mas esse episódio foi muito chocante e muita coisa aconteceu e muita coisa importante para o desenrolar dessa guerra. Mas antes da gente começar a falar sobre esse episódio, já deixa aquele like para me ajudar a fazer esse canal a crescer. E se você não é inscrito neste canal, se inscreve, ative as notificações para você não perder nada do que eu estou falando e as análises loucas que eu estou trazendo aqui. Já clica no gostei, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E vamos começar com a cena dos Lannisters chegando numa fortaleza que dá caminho para Harrenhal. Todo mundo querendo aquele manicômio. Mas aquele manicômio é um lugar estratégico que é muito bom para a guerra. Lá é um território geográfico muito bom para o posicionamento da guerra, estratégia de guerra lá. Harrenhal é o maior castelo, tem o maior território, possivelmente tem o maior exército. Só se for de loucos, né? Porque lá, quem entra ali só delira. Mas é um local que é muito bom e geograficamente ótimo para você ter uma estratégia de guerra lá na geografia de House of the Dragon, lá de Westeros. Então a galera tá todo mundo querendo Harrenhal porque é um território muito importante para a estratégia de guerra. E também é o maior castelo, a maior fortaleza de Westeros. Então eles estão indo para lá, mas eles sabem que o Daemon tá lá com Caraxes. E os Lannister não são idiotas e não vão enfrentar com um exército terrestre, um dragão gigante, que só um Dracarys ali acaba com tudo. Então eles chegam lá e falam que vão se hospedar naquela fortaleza, mas vão esperar o Aemond chegar com a Veiga, que precisa se aposentar, que a gente não aguenta mais aquele dragão. Mas elas estão esperando o Aemond chegar com a Veiga. Mas ele é regente e fica meio putinho quando ele recebe a mensagem do Lannister que eles estão esperando ele. Aí ele meio que sente o ego ferido, né? Porque ele falou assim, eles acham que eu sou um cachorrinho, que quando eles chamam eu tenho que ir com o meu dragãozinho. Ele fica puto das ideias, aí lá no conselho ele fala isso e ele fala que não é desse jeito que funcionam. Mas eu acho que ainda eles não receberam a mensagem que ele já virou regente. Deve ter recebido, mas eles também não são burros, né? Não vão chegar lá e dar de cara com um dragão. Então, para enfrentar um dragão, eles precisam de um dragão maior, né? É questão de inteligência. Só que o Aemond, nesse momento, tava com o ego ferido. E aí ele começa a conversar lá com o conselho e a Alicent, mais uma vez, tentando ter voz no conselho. Ô, mulher, você já não tem mais voz nenhuma nesse conselho. Desde quando, o seu filho colocou o Criston Cole como mão do rei e o seu pai escafedeu-se de Kingsland, você não tem mais voz nenhuma. Eles estão fazendo estratégias de guerra e estão tentando chamar mais aliados. E eles usam a Alicent como uma moeda de troca para casar ela com o Lord Greyjoy, que é aquele dos povos lá, que quem assistiu o Game of Thrones sabe que é daquela Ilha das Tormentas, que é a ilha onde que tem os navios, que é a galera bem rude, vamos assim dizer, né? Os homens lá são bem rudes, aí ela fica toda puta das ideias, falando, não, fora de cogitação. E nesse momento, o Criston Cole também sente um ciúminho ali, bate nele, e ele fala, não, também, fora de cogitação, né? Não vamos colocar a rainha viúva pra casar com o Greyjoy. Não, a gente sabe o porquê você não quer, né? Aí os dois ali se entenderam, vamos assim dizer, depois das faísquinhas deles. Mas aí o pessoal concorda que não vai casar a rainha viúva, mas eles vão fazendo outras estratégias e tudo mais, conversam um pouco mais, só que o Aemond vê que ele tem mais força ali, tudo que ele fala, mesmo o Aegon tentando falar ali, o conselho sempre ficava silenciando o Aegon. Mas com o Aemond,
é totalmente diferente. O Aemond fala, os cachorrinhos lá abaixam a orelha. Então, o Aemond tem mais voz ali no conselho do que o próprio rei, o Aegon. Ali a Alicent, ó, descartada, virou moeda de troca, então o que for necessário para poder fazer para ganhar a guerra, ela vai ser usada, ela não vai ter voz nenhuma. Tanto é que quando acaba a reunião, quando a galera tá saindo, o Aemond chama ela. E quando ele chama ela é para dispensar ela. E aí, minha filha, você tá provando do próprio veneno. É aquele negócio, aqui se faz, aqui se paga, né? E aí ela chega, põe a mãozinha na cara do filho, mas eu tenho certeza que a vontade é descer a mão na cara dele. Mas ela põe a mão assim, ó, bem do lado da cicatriz. E fala que as feridas do passado dele não foram vingadas, que o bullying que ele sofreu, que aquele ego que estava ferido desde quando ele sofria bullying do irmão, quando ele perdeu o olho pro sobrinho, é isso mesmo, pelo sobrinho, que ele assassinou, não foi vingada. Aí ele fica quieto ali, né? Porque ele confessa tudo isso lá pra moça do bordel, né? Mas pra mãe ele não confessa, pra você ver como que tá a confiança nessa família. Zero. E aí ele não fala nada e aí simplesmente chega e fala: agradecemos os seus serviços à coroa. E manda a mulher embora. E aí passa pro conselho da Rhaenyra. E aí ela vai colocar o plano em ação, de chamar os parentes lá distantes. Eles fazem a pesquisa na árvore genealógica dos caras lá pra tentar reivindicar os dragões que estão lá em Dragonstone, lá no Fosso do Dragão. E aí ela descobre que um dos Sirs tem o sangue Targaryen, que acho que é a quarta geração, não prestei atenção, mas nenhuma das linhagens dele era uma princesa Targaryen. Então ele conta ali pra esse Sir, e ela fala que ele poderia ser um possível reivindicador do dragão que tá lá adormecido, ou então que estão lá no Fosso do Dragão. Ele não sabia disso, dá na cara dele, mas ele se sente honrado e fala assim: em seu nome eu lutarei e montarei um dragão. Aí ela fala dos perigos em reivindicar um dragão, que ele tem que estar preparado para morrer, porque na verdade ali aquela conexão não é uma conexão tão fácil, que se o dragão não for com a tua cara, já sabe, né? E aí ele fala: não, tudo bem, eu aceito, vamos lá tentar. E aí todo mundo lá aceita ali e tudo mais. Só que tem um detalhe ali. Vamos dizer que aquele chacoalhão da Baela no Corlys Velaryon deu certo. E quando ela levou aquela caixinha pra ele, tava lá aquele brochinho da mão do rei. E depois que deu tudo aquilo, antes de entrar todo mundo no conselho, a Rhaenyra chega, entra tudo, e ela olha pro Corlys. E ele meio que fala assim: aceito, né? Finalmente, bom senso, bateu na cabeça dele, né? Precisou perder a família inteira, né? Pra ele entender que ele tá em guerra. E aí ele aceita ser a mão do rei, no caso, a mão da rainha da Rhaenyra. E aí ele fica lá pra ajudar nas ideias ali da Rhaenyra. E depois disso tudo, eles vão tomar a iniciativa dessa missão de encontrar novos montadores para os dragões que estão lá no Fosso do Dragão. E aí, voltando para Harrenhal, mais uma vez Daemon delirando, que a gente não aguenta mais, e nem ele mesmo aguenta de ficar delirando. E aí ele sonha, num dos delírios dele, aí foi golpe baixo. Foi golpe baixo porque delirou com o irmão dele, né? Que aí é como se tivessem apunhalado o coração dele, que ele gosta muito do irmão dele. Depois que o filho homem dele morreu, ele não se tornou o herdeiro direto, né, do Viserys. E aí ele joga vomita um monte de coisa na cara dele, assim, né? E ele delirando e ali batendo no coração dele. E aí, naquele momento, ele pede arrego, né? Ele fala: não, água, não aguento mais essas coisas que tá acontecendo. Tanto é que quando ele tenta abrir a porta, não abre. E o Viserys vomitando coisas, vomitando as verdades, que ele falou que quando a esposa dele morreu, quando o filho dele morreu, ao invés dele estar lá do lado dele, ele foi festejar no bordel e falar: pronto, o filho homem morreu, agora eu vou ser rei. Olha que coisa. E enquanto o cara tá chorando lá, se debulhando em lágrimas, perdeu a esposa e o filho, o irmão tá festejando no bordel. Tudo certo. E aí ele se sente culpado, tenta abrir, não aguenta essas verdades. Quando ele abre, é mais um delírio dele. E aí ele ameaça o Lorde de Harrenhal, achando que eles estão colocando alguma coisa nas bebidas dele, na comida. E aí ele fala que ele não aguenta mais, que eles estão fazendo ele delirar, que ele quer dar um jeito. Ele até ameaça matar ele, né? Pega um punhal e coloca no pescoço do coitadinho do Lorde de Harrenhal. E aí ele fala que não, pede pra todo mundo se acalmar.
E aí ele tenta conversar, convencer o Daemon e consegue. Aí ele fala que não aguenta mais, pega as coisas dele, vai de mala em cuia e tenta ir embora de Harrenhal. Quando ele sai, ele se depara com a bruxa de Harrenhal, né, com a Alice. E aí ela fala, né, joga mais umas verdades na cara dele, né, que quem quer muita coroa não iria usar a coroa. E quem quer fazer outras coisas, quem quer ser guerreiro, não iria ser guerreiro. Então, quem quer muita coroa, não iria usar a coroa e ia ter que servir a coroa. E quem não queria a coroa, iria ter que usar a coroa, porque, na verdade, ser rei ou rainha é um fardo. Não é uma coisa que a gente quer. Então, meio que, na verdade, ser rei ou rainha, você precisa merecer. E aí ela fala, né, quando ela tá conversando com ele, ela profetiza que era pra ele ter paciência, sossegar o rabo, baixar o latido e esperar 3 dias. Que em 3 dias as coisas iriam mudar, os ventos mudariam e que ele não precisava lá ficar todo doido. Tanto é que ele pede ajuda, implora ajuda, né? Depois que ela fala umas verdades na cara dele. E ela falou assim, não, fica calmo que em 3 dias as coisas vão mudar. Aí vai pra cena onde o Sir, né, tenta reivindicar o Sea Smoke, que é o antigo dragão do primeiro marido da Rhaenyra. O filho do Corlys Velaryon, né? Que eu esqueci o nome. Vai aparecer aqui o nome. E aí ele tá lá e o Sea Smoke foi bem sem vergonha, né? Porque no meio lá que ele tá lá, ele vai dar uma assustada na galera e volta, assusta de novo e volta. Aí ele dá um ombrinho assim, o pobre do Sir fala, mano, consegui. Tava ali, ó, não passava nem Wi-Fi, tava cagaço de medo. E pior que ela falou, pra você reivindicar um dragão, você não pode mostrar medo. Era a primeira coisa que tava estampado na cara do Sir. Medo. Mas nessa daí que ele vai e volta, brincou ali com o Sir, deu o ombrinho, o cara falou, ah, consegui. Quando ele foi tentar montar no Sea Smoke, churrasquinho, Dracarys. E aí a Rhaenyra fica em choque e fala, meu, não dá, esse plano não deu certo. E aí quando ela tá saindo ali do fosso do dragão, aí vem um dos lords lá falar, buzinar na orelha dela, ela já tá puta das ideias porque o plano deu errado, ela quer desistir desse plano. E o cara lá buzinando, pipi, 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 pipi na orelha dela, ela não aguenta mais, ela vai lá e desce a mão, pá, na cara dele. O cara cala a boca e todo mundo fica lá ali, os soldados, os empregados. Aí ela chega e fala, eu me esqueci de mostrar pra vocês me temerem. Aí o cara fica com a mão assim no rosto, chocado. Até eu me choquei quando ela desceu a mão ali, ó. Mas foi bem dado, né? Aí volta pra Kingsland na cena do povo. E nesse momento mostra aquele nosso coleguinha que foi lá pro bordel e falou que era o tio da Rhaenyra. E aí eles estão mostrando que tá faltando comida, que aí pronto, já chega, acabou e tá bem contadinho as coisas, os recursos de Kingsland. Não tem nada, tanto é que tem uma hora que eles estão comprando, acho que é batata, e tem uma puta fila ali. E aí chega no momento e fala, acabou. Aí ela falou assim, nossa, a moça chega e fala, eu dou tudo que você quiser, eu consigo dinheiro até de onde que você quer. Ele, mas mesmo que você tivesse dinheiro, moça, eu não tenho. Nesse momento, passa uma carroça cheia de ovelha. E aí eles começam a entender. O pessoal do castelo estão dando prioridade para os dragões. Que aquelas ovelhas é para os dragões comerem. E aí eles falam, vocês dão mais prioridade para os dragões do que para o povo que tá passando fome. E dentro da taverna tem a moça do bordel que ela chega e fala, né, que na época de Viserys não tinha fome e que a Rhaenyra com certeza não deixaria o pessoal passar fome. E ela começa a espalhar uma discórdiazinha. Por quê? Porque é o plano que a Rhaenyra e a Viserys tinham feito, né, que elas iam falar, né, que ela mandou, lembra a Gossip Girl no episódio passado, que mandou aquela moça toda vestida de vermelho? Que elas iam começar a jogar o povo contra o pessoal de Kingsland, contra os Hightowers ali. Como a Viserys já tinha dito pra Rhaenyra, que existia outras formas de batalhar, né, numa guerra, de vencer uma guerra. E ali, no jeito dela de ser, como ela sobreviveu durante anos, era através de fofocas e espalhando rumores. E era isso que elas estavam fazendo. Já que os dragões não estavam andando certo, né? Então vamos batalhar de uma outra forma. E no caso ali, essa forma estava dando certo. E aí volta pro conselho, onde Aemon e o Larys estão conversando. Larys, como todo, né? Tá tentando ser a mãe do rei, já que o
Aemond mandou o Criston Cole pra Harrenhal, né? Que no conselho, lá no momento, no primeiro conselho, ele falou assim que já tava na hora do Criston Cole ir pra Harrenhal. E naquele momento ele tá tentando trazer o Otto de volta pra ser a mão do rei. Então vamos dizer que Criston Cole foi demitido do seu cargo. E só voltou a ser Lord Commander. Neste momento, vai um pontinho ali pra Aemond. Só neste momento. Vamos assim dizer. Mas o Loras está tentando convencer com aquela língua de cobra dele de trapo, mas vamos dizer que ele é imune a essa cobra. Aemond mantém o pé firme e fala, não, manda logo um corvo e traz o meu avô de volta. E é isso que acontece. E nesse momento que eles estão conversando ali, chega o Grandmaster e fala que o Aegon acordou. E aí, ó, não passa nem Wi-Fi no Aemond. Por quê? Porque se o Aegon acordou, pode dizer que ele pode contar o que aconteceu, né, em Pouso das Gralhas, né, que o queridinho irmão deu uma maçaricada nele com a Vhagar. E aí ele vai visitar o Aegon. E aí ele foi, olha, sem noção. Lá o Aegon tá todo cagado na cama, cheio de dor e tudo mais. Vai ver se o irmãozinho está tudo bem, tá tudo em ordem. Pega a mão dele, aperta e pressiona em cima do peito dele. E aí mostra nitidamente que o Aegon tá sentindo muita dor. E aí ele fica perguntando, o que você lembra? Aí o Aegon, nesse momento ele foi inteligente, né? Ele falou, não lembro de nada. Aí ele pressiona mais ainda e o irmão lá, o Aegon, sentindo dor. Aí ele falou, o que você lembra? Ele, eu não lembro de nada. Aí ele falou assim, você lutou com a Meleys e perdeu, meio que implantando memórias pra ele, né, se safar da merda que fez, né, porque o único que sabe a verdade ali é o Aegon, né, então ele tava ali se certificando que o irmãozinho ia fazer boca de siri e não ia dedar ele que deu uma maçaricada nele e ele está todo cagado naquele estado por culpa do Aemond. E aí ele falou, não lembro de nada. Aí ele, ok, deixou a bolinha lá, que tava pressionando a bolinha do conselho, que pressionou no peito dele, aí ele soltou, e aí o Grandmaster chegou, olhou assim pra ele, que tava na hora dele descansar. Aí ele levanta e fala assim, ó, cuida muito bem do nosso rei, e que ele vai precisar de um longo descanso e uma longa recuperação. Claro, precisa ser longa, porque ele quer continuar governando. Tirando o safado. Aí vai pra cena dos marinheiros e a gente descobre que aqueles marinheiros são filhos de Corlys Velaryon, né? Que o Rhaenys estava certo na hora de pegar a cara do mocinho e ficar zoiando, falando que tinha uma beleza familiar. Descobrimos que eles sim são filhos de Corlys Velaryon. Eita, que essa nobreza gosta de pular uma cerca. Ô, povo que gosta de... Até o cara vai cortando o cabelinho dele, que ele tá branco. Mostra a cena, um zoom que ele corta, assim, raspa o cabelo, porque tá branquinho, né? E não dá, né? Porque só os Targaryen e os Velaryons, vamos assim dizer, tem o cabelo branco, e aí ele não quer mostrar. Tanto é que o irmão mais novo, essa é novidade, eu não sabia, ele tinha um irmão mais novo. Ele fica lá tentando reivindicar, falando, meu, a gente devia falar pro Corlys que a gente é filho dele. E aí o mais velho até que fala, esquece isso, eles nunca vai assumir a gente. Viva sua vida, faça sua parte, a gente tá se dando bem como marinheiro dele, eu vou ir pro navio com ele, vou ir pra batalha junto com ele, e se a gente se dá bem, a gente pelo menos tem uma posição boa na tripulação dele. E aí ele falou assim, mas eu acho que a gente devia falar a verdade. Ele, esquece isso e faz o que é teu, porque ele nunca vai assumir a gente como herdeiros dele. E aí o moleque lá fica quieto lá e continua mexendo nas coisinhas dele. Aí vai pra Dragonstone, onde que a Rhaenyra tá com aquela cara pensando, olhando pro nada, né, pra paisagem, e o filho dela aparece. E aí ele chega e fala que não é pra ela desistir, que eles sabiam dos riscos e também que das perdas. E ela falou assim que não ia mais perder vidas importantes na tentativa da reivindicação dos dragões. E nisso, a Verme Branco aparece e fala que o presente foi entregue. Que presente é esse? E vai pra Kingsland, onde a Alice tá se sentindo triste,
isolada, porque ela foi demitida do conselho e tá toda triste. Aí ela vai atrás do amorzinho dela que protegeu ela de ser casada com Greyjoy. Mas quando ela chega lá pra se despedir dele, que vai pra Harrenhal, lá pro manicômio, ela dá de cara com o irmão dela. E aí ela começa a conversar com ele, pergunta da família, dos momentos dele lá, onde que eles moravam, tudo. E aí ela pergunta do filho dela, como que ele estava. E aí ele fala sobre o filho dela, que é o Daryl. E ele fala que o filho dela é um cara decente, que ele é muito inteligente e que ele é muito gentil, que é uma coisa que falta nos filhos dela, homem, no castelo, né, em Kingsland. E ele até dá uma alfinetadinha. Esse cara, eu tô começando a gostar dele, pra falar a verdade, né? As alfinetadas dele estão fazendo ganhar minha simpatia. Ele tá ganhando minha simpatia, porque ele fala coisas bem pontuais. E aí ele chega e fala que a Red Keep, né, que em Kingsland, e os privilégios do castelo fazem as pessoas se tornarem muito arrogantes. E foi bom o menino ter sido criado lá onde que eles nasceram, que ele teve mais valores do que em Kingsland. E aí depois vai para uma cena onde que tem um cara lá mexendo na praia, tentando pegar alguns peixes, pegar algumas coisas, né? E aí, do nada, aparece um barquinho com uma bandeira da Rhaenyra, né? Dos Targaryens com um manto preto. E aí, quando ele vai ver lá, é comida. E aí, gente, chega um momento que o nosso querido ferreiro, né? Ele tá fazendo carinho no cachorro. E aí, ele começa a ver um cara com um saco cheio de comida. Ele, aonde você arranjou isso? Aí ele falou assim, tá vindo lá da praia. Tá vindo vários barcos com comida. E começa a fazer um maior alvoroço na cidade. E aí todo mundo vai atrás e começam a enaltecer a Rhaenyra. E aí eles falam, a rainha mesmo longe, tá cuidando da gente. E aí a Alicent e a Helena estão lá no santuário rezando, né? No septo rezando. E os guardas chegam e falam, acho melhor a gente cair fora porque tá acontecendo uns negócios lá fora. Aí ela, o que tá acontecendo? Melhor a gente sair. Quando eles saem, o povo tá enlouquecido e começam a tentar pegar a Alicent e a Helena. E eles começam ali, tentar tocar nela, falando que a Rhaenyra era a rainha de verdade, que eles não se importavam com o povo. E aí a Alicent fala, não machuquem o povo, não machuquem ninguém. E aí um dos caras vai lá e joga peixe podre na cara dela, né? Porque tinha passado a fofoca que eles estavam vivendo com banquetes no castelo, estavam tendo festas toda hora e eles estavam sem comida, né? E ainda mais com aquela carroça cheia de ovelhas pros dragões. E aí, como fica? E aí eles estavam lá todos doidos lá, e aí eu não sei o quê. E teve uma hora que tentaram pegar o braço da Alicent e o cara vai lá e corta o braço desse plebeu. Aí o negócio fica feio. Aí tentam machucar a Helena, tentam machucar a Alicent e pegam um dos soldados. É aquele alvoroço, aquela bagunça, aquela farra. Nossa, é um fuzuê até elas conseguirem chegar na carroça. A galera também dá uma chacoalhada na carroça. É um fuzuê. E aí é o que mostra que o povo começa a lutar a favor da Rhaenyra. E o pessoal do castelo está perdendo a simpatia do povo, porque eles estão passando fome e eles estão jogando a culpa na galera que tá governando Kingsland, porque eles não sabem que a prioridade é guerrear, porque se eles não têm defesas, o castelo, ali a cidade, fica sem defesas. E a maior defesa deles são os dragões, porque eles não sabem que a Rhaenyra não tem exército, e ele sim, mas ela tem dragões. Então, eles não estão entendendo que a prioridade ali é guerra. Eles só querem saber do lado deles que estão passando fome. E não dá pra julgar, né? Então, eles começam a reivindicar, né? A mostrar o ódio, a insatisfação deles com relação ao governo atual e pedem para que a Rhaenyra suba ao trono. E aí vamos dizer que o povo está do lado da Rhaenyra ao invés do Aegon. E aí vai dar umas cenas mais maravilhosas que existem nesse episódio. Lembra do Adam, o irmãozinho lá, o bonitinho que tava falando que devia falar com Corlys, que eles eram filhos deles e tudo mais? Então, estava lá ele todo bonitinho fazendo os afazeres dele de pescador. Quem aparece nos ares ali? Sea Smoke. E aí ele vai lá e normalmente quando aparece um dragão, a galera fica
cagando de medo, achando que vai virar churrasquinho ou então virar comidinha, né? E naquele momento, o Sea Smoke caga pra todo mundo que tá naquela praia. Não quer nem saber do que tá acontecendo aí. A única coisa que ele fica focado é no Adam. E o Adam, cagando de medo também, sai correndo, foge do Sea Smoke e o Sea Smoke fica atrás. E aí tem uma hora que ele se esconde na floresta e quando ele vai sair, ele tropeça num tronco e dá uma tropeçada feia. Ai, minha canela. E aí ele cai. Quando ele cai, o Sea Smoke aparece na frente dele. E aí ele falou, pronto, morri, fui pro céu, Deus, acabou. Aos 7 deuses aí, meu Deus do céu, alguém me socorre aqui ou então que eu morra sem sofrer dor. E aí o Sea Smoke dá uma olhadinha assim pra ele, ele olha pro Sea Smoke, o Sea Smoke olha pra ele fica naquela troca de olhares, aí cria aquela conexão. E aí vai pra cena da Miss Cyrus e da Rhaenyra, elas estão conversando. E a Miss Cyrus começa a desabafar sobre a cicatriz que ela tem no pescoço. Ela fala assim, a Rhaenyra é bem sentimental nesse aspecto, né? Tanto é que dá pra mostrar como que ela é com os filhos dela. E aí, nesse momento que ela vê que a Miss Cyrus tá muito sentimental, ela vai lá e dá um abraço pra confortar a Miss Cyrus. E nesse abraço ali, elas estão lá toda abraçadinha. A Miss Cyrus dá uma cheiradinha no cangote da Rhaenyra. E aí o negócio começa a ficar meio estranho. E aí elas ficam ali, vai no chameguinho, aí a Miss Cyrus e a Rhaenyra lascam-lhe um beijo uma na outra e a gente fica até assim... Eu olhei assim, oxe, gente, não era só uma conversinha ali, eu achando que era assim, tipo um abraço bem de amizade, confortando uma outra ali. E aí quando o negócio tá ficando quente, entra um soldado. Aí elas se soltam ali, oh meu Deus. Aí elas se arrumam lá todas bonitinhas. E aí os soldados chegam e falam, o Sea Smoke está por aí, lá nas praias. Aí a Rhaenyra fala, ele faz muito disso. Ela, mas ele tem um novo montador. Aí a Rhaenyra olha assim, como assim ele tem um novo montador? E acaba o episódio de House of the Dragon, esse episódio. E aí a gente tá ansioso pra ver o que vai acontecer no próximo episódio, que agora vai ser no próximo domingo, que tá na reta final, gente. Tá na reta final, tá acabando essa temporada, espero que não demore 2 anos para sair a próxima temporada, mas tá muito interessante essa temporada de House of the Dragon. E eu quero muito saber o que vai acontecer. A nossa primeira semente de dragão encontrou o seu novo dragãozinho e o dragãozinho encontrou seu novo montador. Ai, que coisa fofa! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva para não perder nada, comenta aí o que você achou desse episódio, se você tá gostando dessa série, se você tá gostando dessa temporada, o que você tá achando das loucuras do Daemon em Harrenhal, desse beijo louco que aconteceu, se você também achava que ia ser esse cara mesmo, o Adam, que ia ser o novo montador do Sea Smoke. Eu não sabia, eu achei que era o outro que ia ser a semente de dragão. Mas temos outros dragões e a gente vai conhecer outras sementes de dragões que vão vir por aí. Então, gente, eu tô ansiosa pra saber. Então, escreve aí o que vocês estão achando e quem você acha que vai ser o próximo que vai se manifestar pra ser semente de dragão, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as redes sociais. É tudo Natália Amonte. E eu espero vocês num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!